Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. Eu quero orar pela sua vida, eu quero que nós estejamos reunidos em um grande propósito de oração, um grande propósito, meus irmãos, de compromisso com a palavra de Deus, para que possamos viver o sobrenatural. Os maiores milagres das nossas vidas são nos momentos difíceis, nas angústias, nas dores, nas aflições. Mas aí, meus irmãos, nós experimentamos o poder de Deus. Nós experimentamos, meus irmãos, a manifestação do poder de Deus. E eu creio que neste momento tão especial, Deus ele vai fazer coisas maravilhosas. Pois então creia, acredite que o Senhor ele está agindo em seu favor. E eu quero clamar, eu quero ajudar você. A Bíblia, meus irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 18, o próprio Jesus, ele conta uma parábola a respeito, meus irmãos, de um juiz iníquo, Mas o sentido da oração é o quê? É a oração. O sentido da mensagem, é a oração, onde Jesus diz, o dever de orar sempre. Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 23, a Bíblia faz menção, meus irmãos, do apóstolo Paulo e de Silas, dois pregadores missionários do Evangelho de Jesus Cristo, que chegaram, meus irmãos, em uma cidade, e nesta cidade eles não foram bem recebidos. Eles foram ali, meus irmãos, maltratados, açoitados. Isso mesmo. Eles foram ali, meus irmãos, apanharam ali em praça pública, após fazer o que tinha que ser feito: libertar, curar, levar a palavra de Deus de salvação naquela cidade. A ponto que pegaram Paulo e Silas, os açoitaram e levaram eles para a prisão, Olha o que diz: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha que coisa. Quando, meus irmãos, Paulo, ele leva ali a palavra de Deus com Silas, a recompensa deles foi esta. Fizeram o quê? E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E olha o que diz a palavra disso: o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, Olha que coisa maravilhosa. Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo, meus irmãos,
Paulo, meus irmãos e Silas, eles tinham todos os motivos para estar desanimados, tristes, para desistir do chamado, do propósito, do caminho que eles estavam seguindo. Mas mesmo perseguidos, machucados, açoitados, enfrentando grandes combates, presos ali, eles cantavam, oravam e glorificavam a Deus. Olha o que diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Como que pode, meus irmãos, alguém machucado, ferido, preso, cantar, orar e dar glória a Deus? É a fé, meus irmãos. É a fé que nos faz vencer os momentos mais difíceis. E a fé, meus irmãos, ela acompanha a oração. Isso mesmo. Perdão, a oração acompanha a fé. Se nós cremos, a nossa fé ela está viva, a nossa oração ela vai estar, meus irmãos, também ali ativa. Até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando Jesus conta a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, é um exemplo como este, de Paulo e Silas, que mesmo machucado, sendo açoitado, mesmo, meus irmãos, estando preso, eles oravam, cantavam hinos e glorificavam a Deus. Todos nós, meus irmãos, iremos passar momentos e dias de muitas aflições na nossa vida. E somente o Senhor é quem pode nos livrar e nos ajudar. Por meio de oração, por meio da fé, por meio, meus irmãos, de um clamor perseverante. E é tão interessante, meus irmãos, que quem vive pela fé, quem vive, meus irmãos, pela fé, e tem a sua segurança, a sua arma de defesa como oração, essa pessoa, meus irmãos, ela sempre vai, meus irmãos, superar, ela sempre vai vencer, ela sempre vai estar de pé, meus irmãos, mesmo nos momentos difíceis. Talvez você diga assim: pastor, o que eu faço? É a fé, é a oração, é a perseverança. É, meus irmãos, a gente colocar-se diante do Senhor. A oração, meus irmãos, nos purifica, nos limpa, nos santifica. A oração nos aproxima de Deus. A oração, meus irmãos, nos faz vencer, nos dá autoridade, poder. A oração é o que nós precisamos para vencer, meus irmãos, dia após dia. Qual é a sua vida de oração? Está ativa? Está ativa? Está, meus irmãos, em prática diante de Deus? Nós não podemos deixar, meus irmãos, que a nossa fé ela venha esfriar. Há uma luta constante, meus irmãos. O diabo, ele quer, meus irmãos, afogar a fé, afogar a vida com Deus daquela pessoa. Afogar, desanimar, fazer com que aquela pessoa desista. Mas nós não podemos, meus irmãos. Há uma luta, uma perseverança diária. E esta luta e esta perseverança diária, ela, meus irmãos, é vencida na oração. Ela é vencida na perseverança. Paulo e Silas poderiam ter desistido aqui. Ter dito: não há mais jeito, nós estamos agora presos, apanhamos, fomos envergonhados. Sabe, meus irmãos? Mas quando um cristão, ele cura-se das suas feridas emocionais, ele, meus irmãos, ele não se importa com o mundo, mas ele tem uma decisão, ele tem um objetivo com Deus, ele tem um compromisso, uma aliança com o Senhor. Ele, meus irmãos, sempre vai continuar. O nosso objetivo
o nosso objetivo, o nosso mérito não é terreno, é espiritual. Embora nós estamos combatendo aqui na terra. E nós vamos sempre continuar, sempre iremos ter motivos para prosseguir. E o Senhor irá nos ajudar. Você acha que Paulo e Silas estavam bem? Aparentemente, meus irmãos, aparentemente, para o mundo, era para eles estar desanimados, derrotados, ter desistido. Eles estavam feridos, na verdade. Eles tinham sido machucados. Eles estavam ali, meus irmãos, em meio a guerras, tribulações. Mas mesmo em toda esta tribulação, eles, meus irmãos, não se deixaram levar e nem se abater, mas perseveraram na fé. É isso, meus irmãos, que é ser um soldado de Cristo. É a gente, meus irmãos, sempre ter motivos para continuar. Porque quem nos ajuda é o Senhor. Isso mesmo. E a Bíblia diz o que? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Os outros presos eram assim: há algo de errado com esses homens, como que pode eles estarem orando, contentes, ensanguentados, presos aí, jogados? Mas é quando a nossa esperança está no Senhor, nós não desanimamos. Meu Deus, isso é algo muito forte. Até nas prisões, nas lutas, nas angústias, nos combates, nós cremos na providência, no agir e na manifestação do poder de Deus. É isso que é a fé, é isso que é a confiança. Isso mesmo. Sabe, meus irmãos, a nossa vida, ela não é medida, ou as nossas vitórias, elas não são medidas, meus irmãos, por circunstâncias que nós estamos vivendo. Ela é medida pela nossa fé, a nossa vida com Deus. Ninguém pode, meus irmãos, olhar para uma pessoa e dizer assim: aquela pessoa está bem por algum momento que ela esteja vivendo. A nossa situação, ela está bem quando nós estamos bem com Deus. Até nas aflições, nas prisões, nas lutas e nas guerras. E isso é o que nos faz bem. Se o ser humano, meus irmãos, ele está fortalecido em Deus, ele, meus irmãos, sempre irá vencer, sempre estará firme no Senhor. E Deus irá lhe ajudar e lhe dar a vitória. E olha o que diz a palavra de Deus no versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram. Que coisa maravilhosa. Todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eles oravam, cantavam hinos, a ponto, meus irmãos, que de repente sobreveio um grande terremoto, sacudindo os alicerces, fazendo com que aquelas cadeias se quebrassem, se abrissem, e fazendo com que, meus irmãos, aquelas portas se abrissem. Olha aqui, ó. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Meus irmãos, não existe impossível, não existe nada que resista, meus irmãos, ao poder de Deus. Há um coração contrito, adorador, uma pessoa que tem uma vida de oração, uma pessoa que não desanima, não desiste nas lutas e nas aflições. Isso mesmo. Não há nada que impeça a manifestação do poder de Deus. Ele é o Senhor que nos dá a vitória, que nos ajuda e nos faz vencer todos os dias. Sabe, meus irmãos, de Deus Ele quer que nós sejamos guerreiros, soldados valentes, de fé, de coragem, estejamos preparados para vencer as lutas, as aflições, com o joelho no chão, com oração,
pela fé, pela perseverança, e que possamos experimentar diariamente a manifestação do poder de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Pela sua vida, pela sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Vamos orar juntos. E eu creio que haverá uma grande manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre você. Eu creio que o Senhor, Ele estará agindo em seu favor. Creia, acredite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, eu te peço agora, Senhor, neste momento, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Eu oro, meu Deus, pelo aflito, cansado, o sobrecarregado, pelo doente, o oprimido, aquele, Senhor, que se encontra enfrentando grandes crises, problemas diversos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta, Senhor, o teu poder. Liberta o cativo, o oprimido. Salva, Senhor, aquele que precisa de um milagre. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entre agora com poder, com providência nesta casa, nesta família. Liberta, Senhor, o cativo, o oprimido agora. Meu Deus, manifesta o teu poder, Pai. Como o Senhor agiu, Pai. Como o Senhor agiu, meu Pai, em meio, Senhor, a um improvável, Senhor, onde esses homens oravam, clamavam, intercediam, cantavam hinos, Senhor. E ali o Senhor agiu poderosamente. Pois age, Senhor. Meu Deus, Pai, quebra as resistências. Quebra, Senhor, as resistências. Sim, meu Pai. Quebra, Senhor. Abre as portas. Faz com que, Senhor, haja um grande terremoto sacudindo os alicerces. E opera maravilhas, cura, liberta, restaura, transforma, leva o arrependimento, age poderosamente, Senhor, na vida desta pessoa. Eu te peço, Senhor, Tu és o nosso socorro, o nosso refúgio, Tu és um Deus poderoso, eterno. E aqui nós te clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Seja abençoado, abençoada aí em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Creia, acredite, até mesmo no improvável, no impossível. Que Deus abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz.